Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de hoje no nosso canal. E desde já, pessoal, antes de começar, deixa seu like para que mais pessoas sejam alcançadas e divulgue nosso canal, gente, para que o nosso trabalho seja difundido e assim possamos alcançar mais pessoas que tenham dúvidas e fazer com que a matemática seja divertida. Continuando, pessoal, sobre a nossa aula de análise combinatória, nós falamos sobre a introdução, o que é o fatorial, nós falamos sobre anagramas. Quem não viu, vou deixar um link, pessoal, das aulas anteriores, para que vocês possam acompanhar o passo a passo de como é feito a análise combinatória. Também deixarei uma playlist com esses assuntos. Vamos falar agora, pessoal, de combinação e arranjo. A professor, o que é combinação e arranjo? Na combinação, pessoal, nós vamos combinar diferentes maneiras de você escolher um objeto ou vários objetos, mas a diferença é que a ordem não importa. Não importa a ordem que você vai escolher determinados elementos. Se você, por exemplo, tem 10 bolinhas num vaso, de quantas maneiras você pode escolher três dessas bolinhas? De quantas maneiras você pode selecionar essas três? Nesse caso, a ordem não vai importar. E a nossa fórmula é o seguinte: combinação de n PAP dado por n fatorial. Esse n é o total de casos possíveis, total de elementos que nós temos, e o P é a quantidade de elementos a ser sorteados, a ser combinados. Total de elementos, o n, e o P é a quantidade de elementos a ser selecionados, e que não importa a ordem. N fatorial, P fatorial e n menos P fatorial. Simples e objetivo. Novamente, o n representa o total de elementos do conjunto, de uma amostra, como preferir, e o P é a quantidade de elementos a serem escolhidos, não importando a ordem que ela venha. Qual é a diferença da combinação para o arranjo? Combinação, a ordem não importa. Já no arranjo, a ordem importa. Professor, como é que eu vou saber quando é que a ordem importa e quando é que a ordem não importa? Se vocês conseguirem ler cada questão de uma maneira simples, você primeiro faz essa pergunta: a ordem importa? A ordem não importa? Primeiro você faz essa pergunta. No arranjo, novamente o n representando o total de elementos e o P a quantidade de elementos a ser escolhidos, só que importa a ordem. Quem vai vir primeiro, quem vai vir segundo, quem vai vir terceiro e por aí vai. Mas ele está especificando uma ordem. O elemento X tem que vir primeiro, o elemento Y tem que vir depois. Ele está dando uma restrição de quem deve vir primeiro, quem deve vir depois. Na combinação, não. Não importa, tanto faz se vier primeiro o X, depois o Y, ou se primeiro vier o Y, depois o X. O que importa é que eu selecionei o X e o Y, mas não importando a ordem. Tanto faz para mim se o X vem primeiro, o Y vai segundo. Mas se ele disser que primeiro tem que vir um X, depois tem que vir um Y, então a ordem vai importar. Ok, gente? Vamos fazer esses dois exercícios, um de cada, um de combinação, outro de arranjo. De quantas maneiras distintas podemos escolher um governador e um vice dentre 5 candidatos? Olha só, gente. Primeiro vamos raciocinar. A ordem importa? Será que a ordem importa? Eu vou escolher um governador e um vice dentre 5 candidatos. Nesse caso, sim, gente, a ordem vai importar. Porque eu posso escolher, por exemplo, um candidato A como governador e o B como vice. Ou o B como governador e o A como vice. Ou C governador e o B como vice. Então a ordem vai importar.
Quando você vota, gente, tem que ter um primeiro, segundo, terceiro lugar, a ordem vai importar para você eleger um candidato. Então, nesse caso, pessoal, trata-se de arranjo, porque a ordem vai importar. Qual é a fórmula do arranjo? Arranjo do total de elementos, NP. Quem é o total a ser estudado? Eu vou ter 5 candidatos, que é o total de elementos da minha amostra. E eu vou combinar quem? Governador e vice. Vou combinar 2, porque eu vou eleger um governador e vou eleger um vice. N fatorial, 5 em cima e embaixo N menos P, 5 menos 2 fatorial. Aqui nós temos 5 fatorial dividido por 3 fatorial. 5 menos 2, 3. Multiplicação regressiva, 5, 4. Só que eu vou parar no 3, gente. Por quê? Porque eu parando no 3, eu já elimino esse 3 de baixo. Sempre você faz esse dispositivo. Você vai fazendo a regressiva. Quando chegar no número que está igual de baixo, você para e já corta. No caso, eu cortei esse com esse. 5 vezes 4. Então, são 20 maneiras de você escolher o presidente, ou governador, desculpa, e o vice-governador. São 20 maneiras de eu agrupar o governador e o vice, porque a ordem vai importar. Na questão 2, gente, Marcos possui 6 calças. De quantas maneiras ele pode escolher 3 dentre as 6? Observe, gente. Fizemos a primeira pergunta. Será que a ordem importa? Eu vou escolher 3 calças. Ele está me dizendo que eu tenho que escolher uma calça azul, uma calça preta, uma calça branca? Pode até ser. Mas a ordem não vai importar. Se eu pegar 3 dessas 6 calças, não importa de que ordem eu vou pegar. Porque ele não está especificando que tem que ser 3 dentre as 6. Tem que ser primeiro uma calça azul, uma calça preta, uma calça branca. O que vai importar é que eu vou escolher 3. Então não importa a ordem. Eu posso escolher qualquer dentre as 6 calças. Ele está dizendo que eu não de preferência. Qual é a minha preferência de calça? Ele está dizendo que eu vou escolher 3 dentre as 6. Então isso aqui, gente, trata-se de uma combinação, que a ordem não vai importar. Tanto faz eu tirar a primeira branca, como tá na segunda, como na terceira. O que importa é que eu vou querer as 3 calças que eu quero. Não importa de que ordem veio. Então isso aqui é uma combinação do total, que é 6, que é o total de calças que nós estamos estudando, distribuídos 3 a 3, porque são 3 calças que eu vou escolher dentre as 6. Então, pela forma da combinação que nós temos, N fatorial, que é o total, 6 fatorial, sobre P fatorial, que é o total de elementos que eu vou selecionar, 3, e 6 menos 3 fatorial. O que é que nós temos? 6 fatorial sobre 3 fatorial, 6 menos 3, 3 fatorial. Fazendo aqui, gente, multiplicação regressiva. 6, 5, 4. Vou parar no 3, gente, porque aqui embaixo tem 3. Você sempre para, gente, que se eu tiver 2 elementos embaixo, você para sempre no elemento que tiver maior. Se aqui, por exemplo, tivesse 3 e 4, eu pararia no 4 para poder eliminar o 4 e sobrar um outro. Então, ó, 3 fatorial dividido. Sobrou outro 3, faz a multiplicação regressiva. 3, 2, 1 e o 3 fatorial. Olha só, eu corto esse com esse. E olha só, gente, 3 vezes 2 é 6, vezes 1, 6. Já dá para contar com esse 6. Esse. Sobrou quem? 5 vezes 4. Aí, coincidência? 20 maneiras. Então, eu tenho 20 maneiras
de eu escolher 3 dentre as 6 calças, não importando a ordem. Coincidência, né? Um arranjo deu 20 e também na combinação deu 20. Mas, claro, gente, não é... Deu uma coincidência, não quer dizer que vai dar o mesmo resultado no arranjo e combinação. Arranjo é uma coisa, a combinação é outra. Porque combinação, a ordem, na combinação a ordem não importa e no arranjo a ordem importa. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam para que mais pessoas sejam atingidas. A todos, pessoal, tenham ótimos estudos e mão na massa.